Galera, o Fluminense perdeu na altitude para a equipe do The Strongest, né? A equipe perdeu na altitude na Bolívia, né? O técnico Fernando Diniz criticou muito, né, em ter que jogar a muito altura, né, do mar, né? Quantos mil metros aí acima do mar é muito difícil, todo mundo sabe, os últimos anos aí é duro. O River Plate jogou lá e tomou 3, né? Poderia ter levado até mais de 3 gols, né? E é complicado mesmo, tanto que o Fernando Diniz levou uma equipe alternativa, não quis colocar jogadores titulares para poder evitar qualquer tipo de lesão. E a equipe do Fluminense já visa o Campeonato Brasileiro. O Fluminense joga na Neoquímica Arena domingo, 4 da tarde, contra a equipe do Corinthians, né? O objetivo do Fluminense é encostar no Botafogo, que tem 18 pontos, e abriu 5 pontos da equipe do Fluminense. Então o Fluminense, mesmo se vencer, não consegue chegar na liderança do Campeonato Brasileiro, e para isso o Fluminense precisa vencer para poder tentar encostar na liderança, galera. E vamos acompanhar mais o programa aqui, o F360, falando tudo sobre Fluminense e também sobre o jogo Fluminense e Corinthians. Essa é essa de um Corinthians com muitos problemas. Eu acho que evoluiu. Acho que não evoluiu, não. Eu acho que é um Corinthians que... Será que e se o Corinthians fizer o jogo que fez com o Flamengo? Aí foi a grande atuação do Corinthians, assim. Mas, assim, muita gente já viu com otimismo, agora virou a chavinha. Para mim era muito mais uma esperança de que pudesse melhorar alguma coisa do que um sinal claro de evolução do Corinthians. Ainda acho que tem um time com muitos problemas, com enorme dificuldade. Ainda quando o Paulinho surge como uma possibilidade, né? Ele fez um bom jogo contra o Flamengo. O melhor momento do Corinthians contra o Argentino Júnior foi com ele em campo, né? Nos primeiros 20, 25 minutos, até ele se machucar. Não vai ter essa peça. Para mim, o favoritismo está do lado do Fluminense, apesar da sequência que não tem sido positiva de resultados e até de desempenho, sobretudo ofensivo. No caso do jogo contra o Flamengo, teve a questão do homem a menos por um tempo inteiro, mas é diante de um Corinthians que não tem repertório ofensivo nenhum e um Fluminense que gosta de ditar o ritmo do jogo. A tendência vai ser essa mais uma vez. É um Fluminense que tem deficiências defensivas, né, se a gente for analisar mais friamente, e um Corinthians que vai esperar. Se o Corinthians tiver a mesma sapiência de, na hora de sair no contra-ataque, na velocidade, conseguir jogar a bola nas costas da zaga do Fluminense, que sobe muito, pode ser a alternativa do Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Fora isso, é o que o Donk falou, é muita falta de repertório. A gente falava ontem, o Yuri Alberto é um cara que, ultimamente, ele pega a bola sozinho, isolado. Ele não tem a paciência de fazer o que, por exemplo, o Pedro Henrique fez ontem no Internacional. Tá sozinho perto da área, segura, espera a aproximação, espera alguém chegar, começa o trabalho de novo, articula até conseguir uma finalização. E o Roberto, normalmente, ele pega a bola e corre para frente sozinho, acaba perdendo. Então, é um Corinthians muito nulo ofensivamente. Depende muito de bolas paradas. Eu não sei se tem o retorno do Cássio, tem que ver se ele vai estar melhor da amidalite, mas tem o Carlos Miguel, que é um bom goleiro. Eu acho que vai ser um jogo de muita proposta do Fluminense e pouca ação do Corinthians. Se a gente estava pensando aqui os jogos que o Flamengo, as boas partidas do Flamengo na temporada. E lembramos aqui de alguns, poucos, mas alguns. O Corinthians, puxando pela memória, eu lembro de 2 jogos bons nessa temporada. 2. E o pior é que ele não venceu os 2. Que é o jogo contra o Flamengo e o jogo do Campeonato Paulista com o Palmeiras 2-2. O jogo contra o São Paulo, os 45 minutos iniciais foram bons. Não foi o 90, mas os 45 minutos foi no foi Paulista? 2-1. Foi no Campeonato Paulista, no Morumbi. Foi um sufoco, hein? Depois, então, os 45 minutos iniciais foram legais. Aí tudo bem, vai. Teve o jogo que ainda, né, o único jogo do Cuca com o Remo, que conseguiu uma vitória no final do jogo, mas também não jogou bem. Quer dizer, o Corinthians fez 2 jogos bons no ano e os 2 ele não ganhou. Não falta entrega, né? Isso é importante. Principalmente do Roger Guedes. Sim, o Roger Guedes é um cara que... Do Rony, né? E do próprio Yuri Alberto, que tá mal tecnicamente, mal de confiança, mas entrega, acho que você não pode se questionar isso dele. Eu acho que o time perde muito sem o Paulinho. Eu até, assim, sendo muito sincero, acho que tá muito claro que o Luxemburgo detectou que essa vai... E de tentar ser mais certa. Eu acho que tá certa, não tô questionando a estratégia. Mas falta, o Corinthians não tem dificuldade de acertar 5 passes. E agora vai pegar um Fluminense que vai marcar alto e você vai provavelmente forçar a saída, seja o Cássio ou o Carlos Miguel, que não são bons com a bola no pé. A tendência é de ser uma posse de bola ainda maior. Você quer um exemplo? A gente estava aqui falando sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro joga bem, né? Tá até jogando melhor que o Flamengo, analisando esse confronto. O Cruzeiro, em vários momentos, ele também tem um estilo de se fechar. Fortaleza. Mas quando ele tem a bola, o Fortaleza, um ótimo exemplo também.
ele tem um caminho ali, uma identidade. Ele tem uma jogada, uma triangulação, um estilo de jogo. Ele tem um repertório maior. Pode cobrar isso do Vanderlei? Não. Mas eu acho que já tem que começar a mostrar alguma coisa. Não pode? Eu acho que não. Eu acho que a gente fala dos menores, mas... os menores culpados nessa história toda. E o próprio Vanderlei, no final da coletiva dele pós-Argentina, ele fala: se o Corinthians estivesse bem, eu não estava nem aqui. E é verdade. Tá, mas se o São Paulo estivesse bem, o Dorival não estaria no São Paulo. Não, mas em condições, já mostrou alguma coisa rápida. Em condições normais de temperatura. Também. Em condições normais de temperatura e pressão, o Corinthians jamais poderia comemorar um empate. Jamais. Pelo tamanho que tem, pela história que tem, pelos jogadores que tem. Só que hoje, o Corinthians tem que comemorar um empate. Ele poderia ter perdido o Argentino Júnior e ter dado tchau para a Libertadores. Ele poderia. Poderia ter sido muito pior contra o Atlético Mineiro. Poderia ter tomado muito mais gols do São Paulo dentro de casa, ter quebrado um tabu. O Corinthians é tão ruim assim? Hoje tá. Mas por que o Dorival conseguiu tá acertar ruim. o São Paulo e o Vanderlei não consegue acertar o Corinthians? Vocês têm essa resposta? Elenco. Não, eu acho que... mas será que é pior? É melhor? Não sei. Resposta do elenco. O Corinthians tem dificuldades do elenco já envelhecido defensivamente. O Vanderlei está tentando renovar. O Yuri Alberto não está no bom momento. Pode ter a vontade, mas a qualidade não está no bom momento. O meio-campo do Corinthians é um total de 0 de criatividade. Defensivo, você está conseguindo o Fausto Vera voltar a jogar bem. O Fausto Vera está começando a ser o Fausto Vera da temporada passada. Eu acho pouco. O Corinthians tem muito pouco ainda a colocar. Por que ele não muda? Por que o Vanderlei olha para o banco e não muda os 5? Sabe por que eu acho que o Dorival arrumou o São Paulo? Eu tenho uma opinião sobre isso. Fala então, Dona. Não estou falando sobre carreira. Não, tô falando desse recorte de 8 jogos. Não, mas o Dorival é um dos melhores técnicos do Brasil porque hoje o Dorival é muito mais técnico do que o Luxemburgo. Hoje a gente está falando de um Dorival que é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Qual foi o último grande trabalho do Luxemburgo? Eu não estou falando sobre carreira, eu não estou falando que ele não tem capacidade. Ele já mostrou capacidade dele, foi o melhor técnico que eu vi aqui no futebol brasileiro. Mas hoje o recorte é muito... você tem um recorte que coloca uma disparidade muito grande. Eu só acho assim... Eu tenho uma outra ideia, mas fala, Dom. Só do ponto que... eu entendo que o Luxemburgo tem dificuldade de calendário, desde que ele chegou, só do primeiro para o segundo jogo lá, que é Del Valle na terça e Fortaleza na segunda, que ele teve um pouco mais de trabalhar. Mas eu acho que já daria para estar mostrando um pouquinho mais, assim, questão de repertório ofensivo, sabe? O jogo contra o Argentino Júnior, depois da resposta contra o Flamengo, foi muito decepcionante. Então, mas por que mostrou contra o Flamengo e não conseguiu contra o Argentino Júnior? É jogador. Mas eu acho que tem aí também... Tem muito do jogador. Óbvio que a gente está falando... Não, por isso que eu acho que a maior responsabilidade da crise do Corinthians é a diretoria em primeiro lugar. Sim. Tem a questão dos jogadores. O Luxemburgo é o menor dos responsáveis. Mas é responsável também. Mas é responsável também. Esse é o único ponto. Tem que mostrar algo, gente. Eu acho que o Vanderlei, ele tem, o Corinthians tem que mostrar, porque já tem um tempo aí, não de treino, mas de jogos. Mas acho que tem um ponto assim que diferencia muito São Paulo do Corinthians hoje. Que é o seguinte, a gente sabe o quanto do futebol brasileiro é movido à base da confiança. Sim. Cara, e o São Paulo, ele pegou uma tabela que é muito mais fácil se você comparar com a do Corinthians. E mais do que isso, os resultados eles vieram rapidamente. Lembra do primeiro jogo do São Paulo com o Dorival? Foi um sufoco danado contra o América. Mas meteu 3 a 0. O Rafael 3-0. pegou tudo. Esse é um fator também determinante. Jogo seguinte, o São Paulo foi mal. Ganhou do Ituano e se classificou na Copa do Brasil. Aí você faz um jogo, ele fez um jogo ruim contra o Coritiba, empatou, todo mundo estava ganhando do Coritiba, São Paulo empatou, mas não perdeu. Mas está invicto. Eu acho que aí você na confiança você consegue. Mas o Vanderlei fala sequência. isso. O Vanderlei numa coletiva ele fala, a hora que a vitória vier é a confiança do jogador. O problema é que talvez a vitória do Corinthians venha quando o time já estiver eliminado de tudo que é competição. Eu acho que esse ponto que você está falando não é só nenhum ponto do futebol, né? Do esporte e da vida. Tem que estar confiante para desempenhar o seu trabalho. E tem uma questão que eu acho que é, qual foi o melhor jogo até agora do Corinthians com o Luxemburgo? Do Flamengo. O que aconteceu? Então. Derrota. Confiança. Você pensa assim, cara, dá tudo errado. A gente produziu, a gente conseguiu, né, fazer um bom jogo, encaixar e perdeu. E talvez o pior jogo do Dorival no São Paulo é o que deu tudo errado, mas deu tudo certo, que foi o 3-0 com o América. O que pegou o Rafael aquele dia, né? Então, aí é claro que isso é muito na base da suposição, né? Mas a gente sabe que aqui no futebol brasileiro, equilibrado do jeito que é, você ter uma sequência de 2, 3 vitórias, isso muda completamente o seu destino. E convenhamos que na hora que o Luxemburgo assumiu, era o pior momento de tabela possível para o Corinthians na temporada. E não só isso, mas o emocional também. Eu vou lembrar de novo a fala do Cássio. O Cássio, quando sai do jogo contra o Remo, ele fala que ele está destruído emocionalmente.
Tá terra arrasada, e aí? Como é que você faz para recuperar isso? E pega o exemplo do Yuri Alberto, que vai para individualizar essa fase. Alguém acha que ele é um atacante ruim? Não. Não é. É um baita atacante. Para mim é confiança a fase dele. Não, total, psicológico. Confiança e questão coletiva do time. A bola também não chega tão bem assim. Quando chegou contra o Flamengo, ele também não guardou, né? Agora, Dona, a gente estava destacando como os últimos resultados do Fluminense não foram tão bons e até o desempenho. Sim. Como é que ele vai chegar para esse jogo contra o Corinthians, na Neoquímica? Se espera um time descansado, seus principais jogadores estavam sendo preservados para isso, para tentar de novo retomar aquele estilo de jogo de imposição, de posse de bola. O Fluminense é um time que tem a posse de bola, mas é muito intenso quando perde a bola. Isso é um fator que mostra uma melhora do trabalho do Diniz nessa temporada, que já era muito bom na última temporada, melhorou para 2023. Eu espero isso. Acho que é um Fluminense que vai chegar, mesmo jogando na Neoquímica Arena, com posse de bola, tentando envolver com repertório, com áreas, com ganso. Né? Se tiver com a força máxima, o Corinthians vai ter muito problema para parar o time mais criativo hoje aqui do futebol brasileiro. É o time do Fluminense ainda. A gente tem uma comparação entre Roger Guedes e Herman Cano. Então, dois dos destaques aí de suas equipes. O Roger Guedes luta muito, né, cara, durante os jogos. Até as entrevistas do Roger Guedes têm sido boas, hein? As entrevistas, assim, né, de pós-jogo ali, ele tem enxergado muito bem as partidas. Não assim, treme também, né? Ele vai em todos os jogos sempre... muito focado. Bom, vamos ver. Roger Guedes, 15 gols. Olha, o Cano já fez 24. Impressionante, né? O Roger Guedes tem uma assistência a mais. Tá sendo mais alimentado também, né? Com mais qualidade. Não, com certeza, isso aí né? fundamental para um cara... O Roger... É isso, né, Natália? O Roger Guedes tem esses números, apesar de coletivamente o Corinthians ser um desastre. São características diferentes, né, Nath? São características diferentes. Um é jogador de lado, que constrói por dentro, mas também vai ao corredor, à linha de fundo. O outro é um cara que, às vezes, faz um pivô, mas que abre o clarão para o outro jogador que passa, mas que está muito próximo. Ele está sempre no lugar certo, na hora certa. 9-9, né? E a bola chega com muita qualidade. Ele é munido pelo Ganso, pelo Arias, pelo Marcelo agora. Tem o que joga no meio campo, o André, que joga muito... Então, assim, ele é munido de diversas formas. O Roger Guedes, normalmente, ele tenta sozinho. Ele tem que criar e definir. Ele cria, Você define... falou que o Cano tá sempre no lugar certo na hora certa. O Roger Guedes precisa criar o lugar certo e a hora certa para ele. O Roger Guedes tá em todos os lugares. Não, é o melhor... Em um momento ruim, coletivamente, do Corinthians, para mim, é a melhor versão do Roger Guedes no futebol brasileiro. Tá jogando muito. Onde ele é mais protagonista, né? Fica mais em evidência, até por conta disso, né? O time que tá abaixo, mas ele... no final da temporada passada, ele divide um pouco com o Yuri Alberto, né? Isso protagonismo. Agora ele é o cara do Corinthians. E naquele momento no Atlético ele ganhou um certo protagonismo, né? Até de artilharia do campeonato, e é vendido. E na fase anterior ali no Palmeiras ele ele não era um... novo, ele era um coadjuvante. Ele era novo. É muito bom jogador. Mesmo. Muito de bom acordo. jogador. E é um cara, assim, que pode entregar em diferentes funções do ataque, né? É que agora é muito de acordo com o que o jogo pede do Corinthians. Não tem... assim, se tivesse um momento coletivamente mais sólido, era um cara que... Agora, o Flamengo, ele conseguiu causar problemas. Galera, isso aí, Corinthians e Fluminense, né? Essa é a chance do Vanderlei Luxemburgo conseguir sua primeira vitória diante da equipe do Corinthians. Até o momento o técnico não conseguiu uma vitória, tem incomodado, né, o Vanderlei Luxemburgo, tem incomodado os jogadores também. Sequências negativas é muito ruim, né, não só para o clube, torcedores, mas também para o time, né, entendeu? É muito complicado e vamos ver como que vai ficar, né? O Corinthians tem que sair dessa situação, é 18º colocado, tá junto com o Vasco, América Mineiro e Coritiba, precisa vencer, né? E do outro lado também tem o Fluminense que quer subir na tabela de classificação. O Fluminense quer assumir a liderança. O Fluminense tem um desejo esse ano de conseguir o título do Campeonato Brasileiro. Então não vai ser jogo fácil para a equipe do Corinthians. Vai ser um jogo aí de muita superação aí para os dois lados, né? Mas principalmente para o Corinthians. Na minha opinião, o Fluminense é favorito. O Fluminense vem fazendo jogos melhores, tem um time muito mais encaixado do que o time do Corinthians, onde o Vanderlei Luxemburgo ainda não conseguiu mostrar nada ainda nessa equipe. Coloca nos comentários a opinião de vocês aí sobre essa partida entre Corinthians e Fluminense. Quem é que vai ficar com a vitória? Será que vai dar Corinthians? Será que vai dar Fluminense, né? Será que dessa vez o Vanderlei Luxemburgo vai conseguir trazer a vitória
para o Corinthians, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.